A cidade já tem mais de 60% da sua população de pessoas que migraram para cá. Uma cidade que cresce muito rápido, cresce a sua população 7% ao ano, que é muito acima da média nacional. Então, é uma população, um povo muito trabalhador, muito bom. Eu sou professor de História, fui diretor estadual da POS por 3 mandatos. Em 2004, a gente organizou o PT, aqui era, pra você ter uma ideia, o candidato que nós tivemos do PT em 2000 aqui teve 63 votos. Né? No universo de, acho que tinha na época 15 mil eleitores. Nossa ideia em 2004, quando eu saí candidato a prefeito pela primeira vez, era a gente conseguir eleger um vereador nosso do PT, para poder mostrar que o partido tinha condição e tinha quadro e tinha projeto para a cidade. Surpreendentemente, eu tive 24% dos votos em 2004. Foi a primeira campanha nossa e a gente sentiu que tinha uma vontade de mudança aqui, mas que precisava, a população precisava confiar na gente. Né? E aí em 2012 ganhamos a eleição. Para entrar aqui no Paço, as pessoas tinham que apresentar o RG lá embaixo, que nem numa empresa. Digitava, passava crachazinho na catraca, era uma... Então, o acesso ao governante era algo quase que impossível. Aqui sempre foi muito difícil para a população. A população não tinha essa cultura de ter o seu prefeito, um secretário próximo dela. Né? E a gente vinha discutindo muito isso antes da campanha. Inclusive, eu escrevi um livro sobre gestão pública e participação popular, que que acho que é a nova fórmula, né, para governar. A gente tem muito ainda alicerçado aquela figura da autoridade da Idade Média, que fica lá no trono, no poder, e as pessoas têm que ir até ela, e não ela ir até as pessoas. A gente tinha muito enraizado isso ainda. Acredito que no Brasil ainda a gente precisa mudar muito isso, essa característica. E dentro dos 13 pontos tinha o ponto de participação popular, que a gente ia implementar o atendimento aberto à população e também o prefeito nos bairros, que era uma ideia nossa. E inclusive para depois a gente discutir o orçamento participativo, que eu venho de uma linha que eu acho que o orçamento participativo é importante, mas não adianta você querer implementar o orçamento participativo sem informação, sem debate, sem primeiro preparar a população para isso. A gente viu muitas experiências boas de orçamento participativo, mas também experiências que não se tornaram enraizadas, alicerçadas, que, por exemplo, quando muda um governo, o orçamento participativo some. A nossa ideia primeiro foi abrir, mostrar para a população que a participação dela é importante no processo de governo. E agora estou nesse passo do prefeito nos bairros. A gente começou ano passado com atendimento aberto de terça-feira para a população. À tarde atendo as associações, são 3 associações toda tarde. E manhã é praticamente 30, 40 atendimentos, toda terça de manhã. E ano passado eu fiz plenária de prestação de conta nos bairros. Aí esse ano a gente continuamos com o atendimento de terça, só que implementamos o prefeito nos bairros. Eu estou indo aos bairros. A gente vai com uma carreta, é muito legal, um gabinete itinerante. Chego no bairro às 4 da tarde e sai às 9 da noite. Então é para pegar aqueles que chegam do serviço, que possam ir. Também daí o último atendimento, que foi na Vila Independência, eu atendi aproximadamente 100 pessoas. E isso mostra, primeiro, que o governo está aberto às críticas, que nenhum governo é perfeito, mas que a gente busca, junto ao bairro, que a gente aplique o recurso mais corretamente. Nem sempre quem governa, ou o secretário, ou eu, tenho a razão absoluta do que a gente precisa fazer na cidade. A população tem que participar disso. Então, o prefeito nos bairros é importante por causa disso. Ele mede a temperatura da cidade. A cidade teve um desenvolvimento econômico muito forte, só que o desenvolvimento social da cidade ficou muito para trás, porque ela cresceu muito rápido, desenvolveu economicamente e não desenvolveu socialmente. E eu venho dizendo que a grande equação aqui é desenvolvimento social equilibrado com desenvolvimento econômico, para não ter essa... para você ter uma ideia, eu peguei aqui, tinha 1.000 crianças sem vagas na creche, não tinha 1.000 crianças na fila da creche, e tinha 535 crianças em creche. Aí numa reforma que a gente reformulou o sistema,
Hoje nós temos 970 crianças em creche em 1 ano e meio. Né? E a fila baixou para 780 crianças. Só que essa fila vai aumentar porque a cidade cresce muito rápido. E eu entrego 3 creches ainda esse ano. Né? É um do Pro Infância, junto com o governo federal, da presidente Dilma, e mais 2 que eu aluguei o prédio para fazer creche para diminuir essa demanda. Então, creche, UBS, a gente está buscando. Então, eu peguei uma cidade que tinha... Ela não é ruim economicamente, mas vai ter um território grande, Itupeva. O pessoal acha que é pequeno. Mas Itupeva tem 221 km² de município, faz 9 divisas de municípios, para você ter uma ideia. E nós somos a cidade que mais recebe turistas no estado de São Paulo e a 3ª do Brasil. Faz o complexo ali, Outlet, Parque Aquático, é tudo Itupeva ali. Então são 6,5 milhões de turistas ano, segundo o Sindepat, que é o Sindicato dos Parques Temáticos do Brasil. Então também ela figura, além dela estar desenvolvendo industrialmente, ela tem uma forte vocação turística. O problema de uma cidade que tem uma migração muito forte é as pessoas vêm muito sem condição para cá. E aí chegam aqui e moram, às vezes, sem energia elétrica, às vezes tem 5, 6 filhos e não tem o que comer. Então, é muito isso que a gente atende. Problema de drogas, né? Mães desesperadas, avós que vêm até aqui. E saúde também, né? Então, é uma questão que marca muito. Eu acho que a importância é essa, de você aproximar da população. Que é um problema que, se você não tiver essa proximidade, ela vai parando aí para baixo e não chega. E às vezes as pessoas não dão o devido valor, não tem a devida sensibilidade para resolver. A parte mais legal de ser prefeito, né? Que é o atendimento. E o prefeito nos bairros busca isso também, né? Essa proximidade. Nos bairros foi muito legal também. O que eu achei muito legal na primeira experiência é que 98% dos pedidos foram coletivos, não foram individualizados. Então, pediram pela quadra, pediram para questão de drogas, de iluminação de viela. Ninguém foi, minha casa, preciso pintar, prefeito me dá dinheiro para pintar a casa. Então, acho que é assim que você vai preparando a população. Ela vai entendendo que os pedidos têm que ser coletivos. Eu acho que o modo petista de governar é isso, a gente ser sensível ao outro. A gente não ignorar que o outro, o próximo, esteja sofrendo ou esteja passando uma necessidade. Acho que para mim esse é o modo petista de governar, é o modo que a gente governa. Algo que a gente não pode esquecer das políticas para a criança. Quando eu pensei no pronto-socorro infantil, que eu fiz um pronto-socorro infantil aqui, tive essa ideia na campanha. Fui ao hospital, aí vi lá uma muvuca, criança com adulto, tudo no mesmo lugar esperando. Eu falei, nossa, para quem é pai e mãe, não tem coisa mais dura na vida da gente do que ver o nosso filho doente. Não tem, já é duro demais. Você vê seu filho doente, quem é pai e mãe sabe que a coisa mais dura do mundo é você vou entrar no trabalho, teu filho está com febre, seja o que for. Essa é a coisa mais dura do mundo. Para todos nós, né? Para aqueles... Aí você vê seu filho doente, você vai buscar atendimento. Além de seu filho estar doente, já te dói o coração, já acorda a gente. Você chega e você é atendido de forma indigna. É a pior coisa que pode acontecer, na minha opinião, né? Para um cidadão. Né? E aí foi que surgiu, por exemplo, a ideia do pronto-socorro infantil. Não, nós vamos trabalhar nisso. E lógico que o pronto-socorro infantil não é perfeito, mas assim, melhorou muito a qualidade do atendimento para as crianças daqui. Nós temos uma sala de emergência só para crianças, separamos. Então isso melhorou demais. Sala de observação, 24 horas. 24 horas, 3 pediatras das 7 da manhã às 7 da noite, 2 pediatras no período da noite. Para uma população de 51 mil habitantes, nós estamos acima da média, aí, inclusive, de atendimento. E isso, a prova que está bem, esses dias eu visito o hospital, pra você ter uma ideia. Posso contar uma história aqui? Uma noite eu estava em casa, era sexta-noite, e todo mundo tem meu celular na cidade, né? Uma coisa impressionante. Mandaram uma mensagem que o hospital estava com um problema. Aí peguei meu irmão, sexta-feira, 9 horas da noite, fui para o hospital. De surpresa, não avisei nem secretário, nem nada. Cheguei no hospital, cumprimentei um a um na recepção, porque acho que também isso faz parte de uma gestão popular também, de proximidade.
está acontecendo? Ó, estou desde as 6 da tarde aqui, prefeito, é 9 da noite, 9h30, papá. Aí fui buscar, fui entrando, né? Já mais irritado. Aí, cadê os médicos aqui? Aí, os médicos estavam saindo do conforto na hora que eu cheguei. Mas eu fiz um escândalo com aqueles médicos, rapaz, que eu não posso nem falar aqui na frente da câmera, né? E desde esse dia, eu passei a... Eu vou muito ao hospital visitar como é que tá, converso com as pessoas. Pra você ter uma ideia, a televisão era para recepcionista, não era para o povo. Aquele dia eu fiz um rebento naquele hospital. E desde então, a população, hoje, tem uma coisa que eles reclamam, os enfermeiros, às vezes reclamam, os médicos, eles falam assim, olha, se não me atender bem, eu vou ligar para o Bocalon, né? Então, uma vez fizeram uma reunião comigo lá dizendo assim, ó, prefeito, não dá para o senhor ser assim, que tudo eles falam que vão ligar para o senhor, né? E isso me ajudou a melhorar a qualidade do hospital também, não só do pronto-socorro infantil que depois nós criamos, mas essa questão, olha, tem alguém que nos defende aqui, né? É uma coisa, isso também não impede que aconteça algumas coisas que eu não goste, tá? De vez em quando eu fico sabendo, né? E nós passamos, pra você ter uma ideia, a gente atendia 6 mil pessoas mês quando eu assumi. Hoje estamos atendendo 9 mil no hospital. Esses dias eu fui no hospital também, o Cássio estava comigo, meu menino aqui. Cheguei, cumprimentei a primeira pessoa, vi que não me conhecia muito, falei, o senhor sou de Louveira. Ah, legal, estava no pronto-socorro infantil. Entendeu? Eu cumprimentei a segunda, foi uma coisa impressionante. Onde você é? Que eu vi também que não me conhecia, sou de Jundiaí. Mas eu falei, senhor, vem aqui não, aqui o atendimento é melhor, né? Aí cumprimentei a terceira, sou de Cabriúva. Então, a partir do momento que você melhora, você também importa uma demanda que é natural, né? E então nós pulamos de 6 mil atendimentos mês para 9 mil. Então isso aí vem todo um custeio em cima disso, vem todo um... Fora o pronto-socorro infantil que está atendendo em média 120 crianças por dia. Qual foi a principal mudança que você sentiu com a inauguração do pronto-socorro infantil aqui da cidade? Bem melhor, porque antes a gente chegava, ficava esperando, né, até chamar, e a gente ficava muito nervoso com as crianças da gente. E agora não, a gente chega já rapidinho, eles atendem. Aí melhorou bastante. Antes era mais difícil, agora melhorou bastante. As crianças estão sendo bem atendidas, já trouxe ele várias vezes aqui e agora está melhor ainda. Aqui tinha uma coisa, cara, que era inventar uma tal de letra de função gratificada, aí o prefeito dava para quem ele queria. Então tinha FG quando eu assumi do 7 ao 19. Por exemplo, quem ganhava o 19? Quem era amigo do prefeito, né? Assim, em tese. Quem estava no 7? Coitado, que todo trabalhador marido de infraestrutura. Aí no ano passado eu já peguei do 7, eliminei até o 13. Depois todo mundo no 14. E aí este ano eu elevei todo mundo para o 19. Então o que eu fiz? Com isso eu consegui aumentar em 18,7, se não me engano, 18,8, o salário de 30% dos funcionários, que eram o chão assim, pessoal de infraestrutura, o pessoal ganha muito pouco aqui. Pra você ter uma ideia, era o menor salário base da região. Hoje é um dos maiores. Peguei aqui o salário base, era 1.080, hoje está em 1.545, em um ano e meio. Né? Foram 2 negociações com o sindicato. Então, acho que valorizamos aqueles que ganhavam menos. Né? Então, e para você ter uma ideia, educador infantil, que eu não tinha vaga na creche, teve 51% de aumento em 2 anos. Eles ganhavam R$890, hoje eles estão ganhando R$2.090. Porque quando eu assumi aqui, eu assinava 10 demissões por mês de educador infantil. Então as creches estavam com a sua capacidade limitada porque não tinha educador infantil. Aí fiz um concurso de educador infantil. Naquela época dobrei o salário, praticamente. E agora com esse aumento que eu dei, eles foram para 2090, foram 51% de aumento. O professor aqui teve 26% de aumento desde
né, que a gente começou. Então a gente tem que valorizar o funcionalismo público. Nós demos 1 ano de formação, porque eu não achava justo debater carreira com funcionalismo, sem o funcionalismo conhecer o que é um debate de um plano de carreira. Porque daí você está sendo desigual. Eu vou pegar 2, 3 técnicos meus, vou pôr para falar com funcionalismo, e o funcionalismo vai entender o que... Não, porque, não é porque ele não entende, porque não, é porque tem que entender, porque tem que estudar. Esse negócio é um trem que, se não vão conhecer, não estudar... Pela escola de governo que nós criamos, nós demos 1 ano de formação sobre carreira para um funcionalismo. Então, o sindicato, deixei na mão do sindicato, elegeu na base quem ia fazer os cursos, e 1 ano de curso, para entender leis, para entender o que é estatutário, o que é seletista, para entender tudo isso que nós vamos agora fazer as plenárias, para que o funcionalismo também possa estar formado no assunto. Porque é injusto, você quer fazer, aí você não forma o seu funcionário, ele vai para algo que ele não conhece, né? Então a gente fez isso também aqui. Nós pegamos todos aqueles que não tinham, que eram semi-alfabetizados, ou sabiam escrever o nome, tem uma escola para eles aqui, né, Cássio, que a gente criou. Implementamos agora o Brasil alfabetizado. Pra você ter uma ideia, nós... Tudo com recurso próprio. Agora o Brasil é alfabetizado com a ajuda do governo federal. Mas para os funcionários nós estamos com recurso próprio, né? Então eles passaram a estudar, damos caderno, damos tudo para eles, né? Então bastante funcionário está estudando, é legal pra caramba isso. Então o que nós fizemos? Abrimos uma anistia, primeiro pensando, lógico, em diminuir a inadimplência, em arrecadar e fazer que os maiores pudessem vir, mas também pensando naquele que tem um pouco mais de dificuldade financeira, poder vir e colocar sua vida em dia com a prefeitura. Então nós tiramos todos os juros e as multas para quem dividia até 12 meses. Então, para que possa ele vir aqui e fazer um acordo com a prefeitura. Então a gente fez isso. São 2 vertentes, pensando, lógico, numa... Todos. ESS, IPTU, todos. Eu peguei aqui com 535 alunos em creche. Em tese, para cumprir a promessa, eu teria que ter 1.070 alunos no final do meu mandato. Só que, na verdade, isso aí já está superado. Nós já temos hoje 970 crianças em creche. Este ano eu gero mais 300 vagas no mínimo, tá? Que já vai dar aí nós devemos entregar com mais de 1.300 crianças em creche. Eu prometi dobrar, mas isso aí já foi superado. E com qualidade. Um baratinho as crianças, pra você ter uma ideia, quando eu mudei todo o cardápio das creches, a maioria não conhecia melão. Pera. Pera foi um auge, né? Pera era algo que... E tivemos um problema muito de criança com o intestino solto por causa de mamão, que não tinha costume de comer fruta. Eu desterceirizei a merenda. Eu rompi um contrato com a Coam, aqui era a Coam, rompi, contrato grande aqui que tinha. Municipalizei a merenda, criei concurso de merendeira, que antes as merendeiras eram da Coam, né? Então abrimos concurso de merendeira e aí mudamos radicalmente a alimentação escolar aqui. Que eu não me conformava, era algo que eu dizia na campanha, que eu não como arroz e feijão 9h30 da manhã e uma mistura. Acho que ninguém que acorda... Eu comia quando eu era metalúrgico, eu fui metalúrgico na minha vida já, que aí você acorda 3 horas da manhã, 3h30 para ir para a fábrica, aí quando é 10 horas, 10h30, está com fome, certo? Agora, uma criança que levantou às 6 para entrar às 7 da manhã na escola, dificilmente às 9 ela vai estar com fome de arroz e feijão. A criança come porque está ali, tem que comer. Então a gente mudou radicalmente isso. Então aqui em Itupeva, as crianças entram, tomam um bom café da manhã, às 9, 9h30, que o intervalo tem uma variação de horário, elas comem todo dia uma fruta, todo dia é servido uma fruta, ou uma barra de cereal, ou um bolinho e suco. Ela volta para a sala e todas as crianças da cidade hoje almoçam nas escolas. As que estão saindo do período do almoço, estão entrando no período do almoço. Compramos todos os pratos de vidro para todas. Falaram que eu era maluco quando eu falei que ia comprar prato de vidro. Você é louco, tá maluco, vamos quebrar todos os pratos, vai virar uma desgraceira nas escolas, né?
a gente não tem, assim, tirando por mero acidente, não existe prato quebrado. A reposição é muito pequena, né? Porque a gente queria dar dignidade. Eu não como, assim, quem aqui gosta de comer em prato de plástico? E aí tem um problema de prato de plástico, eu sou professor, comi muita merenda na minha vida, é que quando ele vai ficando velho, vai saindo, fica tudo riscadinho embaixo, fica aquelas farpinhas de plástico, que você passa a colher, fica horrível. A higienização é horrível também. Por mais que a pessoa possa limpar, fica aqueles riscos, né? Então compramos um prato de vidro para toda a rede, talher de inox para toda a rede, as colheres são de inox, garfo de inox, faca de inox, né? Aqueles balcão térmico, né, que a gente colocou em todas as escolas. Hoje a criança se serve na hora do almoço. O desperdício hoje é mínimo. Começou difícil, aí você vai educando. A merenda era um sonho que eu tinha de fazer o que eu fiz aqui. Então, assim, é um negócio, é algo que só vendo para você entender o que eu estou te falando quando você chega nas escolas, né? Essa alimentação escolar. Você sente a hora que você vê as crianças, as mães. É uma coisa que eu me orgulho muito da alimentação escolar aqui da nossa cidade. E hoje o Itupevense está com orgulho de dizer que é de Itupeva. Não, eu moro em Itupeva. A gente pega às vezes cenas no parque aí, transparente, fala, olha, aqui é assim, pá, pá. Então o cara começou a ter autoestima. Então tudo isso que eu falo para vocês, que eu estou contando aqui, o cidadão conta, viu? Não, que a merenda do meu filho, não, lá em Itupeva não é assim não, lá em Itupeva, né? Então ele pega para ele o projeto, que é muito legal. A hora que a população se apropria do que é público, aí nós estamos atingindo os objetivos. Acho que cada município tem a sua característica, seu prefeito, a sua forma de governar. Eu só acho que esse modelo nosso aqui que a gente implementou é um modelo, que eu costumo dizer, da sensibilidade com o ser humano. É isso. Tchau.